Bíblia comigo? Daniel capítulo 6, verso 1. O rei Dario, ou Dário, dependendo de como você pronuncia, resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. E também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens para que supervisionassem os altos funcionários, isto é, os 120, e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e os altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente do rei de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas do modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar, pois ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Digo, leal, responsável e de confiança. Continuando o texto diz: por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo de acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dário viva para sempre. Nós administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governantes, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a se cumprir rigorosamente. Dê ordens para, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada, como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. O rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa como de costume, ajoelhou no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Os oficiais foram junto à casa de Daniel e encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e lembraram a lei. Ó rei, não assinou um decreto ordenando que qualquer que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu: sim, essa decisão está em vigor. E uma lei oficial dos medos e dos persas, que não é uma lei que não pode ser revogada. Então disseram: aquele homem Daniel, um dos exilados, escravos de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando um modo de livrá-lo dessa situação. À noite os homens foram juntos ao rei e disseram: ó rei, o senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim o rei então deu ordens que Daniel fosse preso e lançado à cova dos leões. E o rei lhe disse que o Deus a quem você serve fielmente te livre. Nós estamos na série Fidelidade, e essa série, Lucas, baseada no livro de Daniel. E nós entendemos cada semana, Lorena, Daniel chegando como escravo na Babilônia, e através da sua fidelidade, em primeiro lugar a Deus, depois Fernanda, aos governos, aos imperadores que ali estiveram com ele, ele foi sendo promovido, ele foi sendo abençoado, e ele foi crescendo de uma forma extraordinária. Quando nós chegamos aqui em Daniel 6, Daniel ele se torna, ou está prestes a se tornar, o homem mais poderoso do império depois do imperador. Mais ou menos como José. Só que se nós avaliarmos o contexto onde Daniel está, ele se torna muito mais, o que ele iria viver ou fazer se torna muito mais potente do que José. Porque José, quando se tornou governador do Egito, por mais que o Egito fosse o grande governo da época, ele era apenas um governo de um reino. Aqui nós vemos um império. Aqui nós vemos dezenas ou talvez até centenas de povos se prostrando diante do império medo-persa.
E toda a história de Daniel nós vamos ver ele crescendo, nós vamos ver ele rompendo exatamente por conta da fidelidade, da sua excelência e de como ele era leal. Se nós avaliarmos esse jovem escravo que chega na Babilônia, ele vai servir 4 imperadores diferentes. Ele serve Nabucodonosor. Quando Nabucodonosor morre, seu neto Belsazar assume. Ele serve Belsazar. Quando Belsazar é morto através do ataque dos medo-persas, Dario ou Dário, que nós lemos que era o comandante dos medos, tinha 62 anos quando ele assume o governo do Império Babilônico. Ele assume toda essa administração. Daniel continua, e depois que Dario morre, o próprio Sírio, que estava acima de Dario, eles não são concorrentes, mas estão debaixo de um mesmo governo, ainda Daniel passa a servi-lo. O que faz com que esse homem se torne tão importante, Michael, nesse governo? O que faz esse homem se tornar tão importante diante de 4 imperadores, um jovem que chega escravo e se torna este homem de grande poder? O que ele estava oferecendo, a forma que ele se portava, como ele era fiel e leal a Deus, e como ele era leal àqueles que o Senhor colocou como autoridade em sua vida. Nessa última mensagem da série, por mais que você não tenha participado das outras 3 ou de algumas, você pode encontrar inclusive as mensagens no YouTube. É importante nós entendermos que a promoção, que a bênção, que o favor, que o cuidado de Deus, ele se manifesta quando nós estamos dispostos a andar segundo os seus princípios. Aqui no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia diz que Dario, assim que assume o governo, e como ele assume o governo, é muito interessante nós entendermos como que a dinastia de Nabucodonosor na Babilônia, ela acaba sendo comprometida. Quando Nabucodonosor ele morre, a Bíblia diz que seu neto Belsazar assume, e um dia Belsazar faz um banquete a todos os nobres do império, e ele então profana toda a prataria do templo do Senhor, do templo de Salomão, que tinha sido trazido para a Babilônia, e ele resolve beber e bagunçar com aquilo que era para oferecer a Deus. E a Bíblia diz que quando ele está em todo esse processo, que eu imagino envolvido até com orgias, envolvido com muita imoralidade e promiscuidade, a Bíblia diz que ele vê uma mão escrevendo uma frase, Daniel 5:25. Belsazar, ele estava nesse grande banquete profanando os utensílios do templo, quando uma mão misteriosa escreve na parede Mene, Mene, Tekel, Parzim. E é chamado então Daniel, o grande sábio Daniel, e ele interpreta onde Deus diz assim, aquela mão era a mão do Senhor dizendo assim: contou Deus o teu reino e o acabou. E a Bíblia diz em Daniel 5:26, e naquela noite a Babilônia caiu. A Bíblia não dá detalhes de como foi a queda da Babilônia, mas os historiadores dizem que naquela noite do grande banquete, os medo-persas, eles conseguem canalizar o rio, se eu não me engano, o Rio Jordão. E eles, Rio Jordão não é o Rio Jordão não, claro que não, o Rio Jordão estava lá em Jerusalém. Hoje eu estou organizando aqui as ideias ainda, tá? E eles canalizam o principal rio, que eu não vou lembrar, ele está escrito em Eufrates, o rio Eufrates. Desviam o curso do rio Eufrates, que passava por dentro da cidade, e usam o leito do rio para invadir aquela grande potência. Como estavam todos envolvidos naquela festa, embriagados, eles acabam não exercendo nenhum tipo de resistência. Então Dario, ele assume o governo, Belsazar é morto, e conforme o Senhor deu aquela visão, o Império Babilônico cai exatamente naquele momento. Todos os que estavam no banquete morreram. Agora eu pergunto, Daniel, leal a Deus, estava no banquete? Não. Por quê? Porque ele tinha princípios. Por quê? Porque ele era leal a Deus. Enquanto eles estavam profanando os utensílios do templo, provavelmente envolvidos em imoralidade, Daniel não estava naquele ambiente. Então Daniel é poupado, e para assumir o novo governo, Dario pega alguns daqueles que estavam no império e conheciam o império, e ele resolve então dividir todo o império babilônico em 120 províncias, em 120 comandos, e esses 120 comandos são entregues a 120 homens. Eles iriam ajudar Dario a administrar a Babilônia.
E desses 120 ele levanta 3, para que fossem líderes sobre os 120. Quem está comigo, diga amém. Amém. É muita informação. Está fazendo sentido? Sim ou não? Ele então entrega a estes 3 o governo, a liderança dos 120. E um desses 3 quem era? Daniel. Porém a Bíblia diz que Dario, ele tem tanta confiança em Daniel, e ele vê tantas as qualidades de Daniel, que ele começa a pensar, decidir, que acima dos 120 teria os 3, acima dos 3 teria Daniel, abaixo apenas dele, ou seja, Daniel agora se tornaria o segundo homem no governo. O que faz um menino que chega como escravo se tornar o segundo homem no governo do império mais importante daquele tempo? É sobre isso que eu quero falar. Quando nós fazemos uma avaliação um pouco mais profunda na história de Daniel, e avaliando principalmente o capítulo 6 que nós lemos aqui, nós vamos entender que Daniel, ele tinha 3 níveis de fidelidade, Sônia. A primeira fidelidade de Daniel era sempre a Deus. Diga assim: Daniel era fiel a Deus. O que significa ser fiel a Deus? É você não se desviar do caminho, dos princípios e dos mandamentos. Quando nós olhamos a história de Daniel, Michael, e vemos Daniel, um jovem que se tornou um dos homens mais poderosos daquele império, promovido, abençoado, reconhecido e honrado, é porque em primeiro lugar, Anderson, ele era fiel a Deus. Porque talvez alguns de nós não temos sido promovidos. Por que será que alguns de nós estamos aprisionados? Por que alguns de nós estamos travados? Por que talvez alguns de nós não estamos vivendo o cuidado e o favor de Deus? A pergunta é: temos sido leais, fiéis a Deus? Nós precisamos fazer essa avaliação diante de todos os mandamentos, dos princípios da palavra, onde nós temos falhado. Eu não estou dizendo que nós temos que ser santos, Luana, não é sobre santidade, sermos perfeitos. Eu estou falando sobre sermos cuidadosos. Quando nós somos fiéis a Deus, aos seus mandamentos, aos seus princípios, nós não precisamos correr atrás da bênção. Logo, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo que se existe infidelidade, desobediência, desvio dos mandamentos, alguma coisa vai travar em nossa vida. O que faz Daniel a cada imperador, o que faz Daniel a cada governo, o que faz Daniel a cada ano continuar sendo promovido, continuar sendo abençoado, é a sua fidelidade a Deus. Amados, nós não podemos ficar discutindo princípios. Será que devo ou não obedecer? A palavra de Deus, ela é imperativa. Não existem opções. Será que eu obedeço ou não obedeço? O princípio deve ser obedecido. Amém, queridos? Porque se eu e você quebramos princípios, o princípio quebra a gente. E sabe onde o inferno tem mais tentado trabalhar? É nos desviar disso, é comprometer a nossa fidelidade a estes princípios. Se a porta tem se fechado, se as coisas não têm acontecido, se nós estamos travados ou patinando, não é Deus nos segurando ou nos castigando, não, Augusto. Tem alguma coisa a ver com a nossa infidelidade. Nós gostamos da história de Davi. Quem gosta da história de Davi? Sabe por que talvez nós gostamos da história de Davi? E por favor, eu não estou acusando. Sabe por que às vezes nós nos identificamos com Davi? Porque Davi, por mais que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, e foi um homem de conquistas, ele caiu, ele vacilou, ele errou. E às vezes nós nos identificamos muito mais com os erros de Davi do que com a fidelidade dele. Agora, quando nós olhamos a história de Daniel, Jefferson, fica impressionado. Não tem uma fagulha de erro, pastor Odô, na vida de Daniel. Eu não estou dizendo, Josias, que não temos que nos identificar com Davi. Mas e se nós começássemos a colocar Daniel como um padrão para nós? Sem negociar princípios. Quando foi apresentado para Daniel os manjares do rei, Daniel falou: não vou comer essa comida consagrada. Me dá legumes, leguminosos e água.
Daniel, ele é tão leal que ele influencia, Mari, a sua lealdade aos seus 3 amigos. Quando Nabucodonosor estabelece uma estátua que todos tinham que se prostrar, os seus amigos não se prostram, são lançados na fornalha, mas nada acontece a eles, porque a fidelidade vai te proteger. Diga amém por isso. Depois nós continuamos, agora em Daniel capítulo 6. Um decreto foi estabelecido: quem adorar a um Deus ou uma pessoa que não seja Dario, mexendo inclusive com o ego de Dario, deve morrer. Daniel é lançado na cova dos leões. Você conhece a história? O que aconteceu com Daniel? Nada. Porque quando nós somos fiéis a Deus, a fidelidade a Deus vai nos guardar, mas a infidelidade vai nos destruir. Nós precisamos prestar atenção nisso. Segundo nível de fidelidade de Daniel era aos seus líderes. Cada imperador que chegou, Daniel, ele não negociou, ele não recebeu propina, ele não foi desleal, ele não foi vendido, mas a cada imperador estabelecido, ali Marcos estava Daniel fiel. Ele foi fiel a Nabucodonosor, mas a Deus antes, porque quando ele tinha que falar a verdade, ele falava. Ele foi fiel a Belsazar, seu neto. Quando foi escrito na parede, ele não ficou pensando e falou assim: posso morrer em contar isso. Eu li o texto para vocês, Daniel 5:25. Daniel passou o pano naquilo que Deus entregou para Belsazar? Não. Talvez Belsazar estava tão embriagado para tomar uma decisão com Daniel, mas o outro dia, quem sabe, seria o dia em que Belsazar poderia talvez lançar Daniel na prisão ou até matá-lo. Mas ele entregou aquilo que precisava ser entregue. Mas ele foi leal. Veio Dario, leal. Veio Ciro, leal. Muitos de nós até acreditamos e buscamos fidelidade a Deus, mas quando chega a fidelidade aos líderes, a gente compromete. Não importa se o teu chefe, ele está sendo bom ou mal com você. Nós precisamos entender que a Bíblia declara: toda autoridade foi estabelecida por Deus. E mesmo no governo que nós estamos vivendo hoje, às vezes nós temos uma certa dificuldade, mas se está lá foi porque Deus permitiu. Você pode dizer um amém? Amém. Nem que seja para tratar o povo. Fidelidade. Fidelidade àquele que Deus colocou acima de nós. Lealdade àqueles que estão acima de nós, aqueles que estão nos liderando. Não quebre princípio, porque quem está acima de você está quebrando. Isso não respalda. E quando eu quebro o princípio da lealdade, quando eu quebro o princípio do respeito à autoridade, eu estou trazendo maldição para a minha vida. Deixa que aquele que está quebrando o princípio traga maldição para a vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro nível de lealdade que Daniel tinha, o nível de lealdade aos seus relacionamentos, às suas amizades. Nós não podemos ser leais só quando nos convém. Nós vivemos um tempo onde a geração de hoje é a geração mais infiel que existe dentro do casamento, nas amizades, frente à liderança e automaticamente com Deus. Você sabia que o povo brasileiro, menos os membros da Nova Aliança, digam amém, está entre os povos, os 3 povos mais infiéis do mundo quando se trata de matrimônio? Por que será, Lucas, que nós vivemos tantas situações desconfortáveis como nação? Por conta da quebra de alianças, da infidelidade. Daniel é promovido, Daniel é colocado em um lugar de destaque, de honra, Emílio, porque ele era fiel. Vamos entender o papel da fidelidade e sejamos fiéis onde Deus nos estabelecer. Segunda lição que eu aprendo com a história de Daniel: ele se torna a segunda pessoa mais importante do império da Babilônia, porque número 1, ele era fiel, e número 2, ele era íntegro. Diga comigo, integridade. O verso 4 que lemos diz assim: os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas do modo como Daniel conduzia o governo, mas nada encontraram. Existem situações que talvez nós estamos perdendo hoje, estamos fracassando ou deixando de ganhar, porque está nos faltando integridade, está nos faltando honestidade.
Ele continua dizendo o texto: ele era leal, responsável e digno de confiança. Quando o autor declara que ele era leal, responsável e digno de confiança, fala que ele era íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? Age com retidão mesmo quando ninguém está vendo. Precisamos ser íntegros no trabalho, precisamos ser íntegros nas amizades, precisamos ser íntegros no casamento, precisamos ser íntegros onde nós estivermos. Amém, queridos? Quando ele fala que Daniel era leal, responsável e digno de confiança, fala que ele era confiável. O que é ser confiável? Aquele que cumpre o que promete. Aquele que cumpre o que promete. Quando a Bíblia diz que ele era digno, confiável e responsável, diz que ele era honesto. O que é ser honesto? Aquele que tem compromisso com a verdade, não negocia. Quando a Bíblia diz que ele era responsável, digno de confiança e leal, significa que ele era comprometido, aquele que assume responsabilidade e as cumpre com excelência. O problema de hoje é que, Pedro, nós estamos em um ambiente onde as pessoas elas não são íntegras, e a falta de integridade de muitas delas, Guilherme, tem comprometido a nossa, e nós acabamos infelizmente andando segundo a manada. Muitas vezes nós precisamos, Erickson, andar contra o fluxo. Por quê? Porque hoje o fluxo do Brasil, infelizmente, nós vivemos em uma nação onde o nosso fluxo é: se dê bem. Os fins justificam os meios. Mas a verdade, o princípio de Deus é: seja íntegro, mesmo que você perca. Podemos dar glória a Deus por isso? O que promoveu Daniel não foram os seus relacionamentos a chegar ao segundo homem do governo. O que promoveu Daniel não foram as suas amizades a ser o segundo homem no governo. O que promoveu Daniel não foi a sua linguagem de crente, por mais que ele tinha uma comunicação de fiel a Deus. O que promoveu Daniel não foi a forma que ele falava. O que promoveu Daniel, aqui no texto diz, foi a sua integridade, sua honestidade, o seu caráter libado. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Salmo 15. O que é ser íntegro? O salmista Davi, ele vai explicar o que é ser íntegro. E ele vai dizer, Dani, que a integridade ela nos coloca em um lugar não só de destaque na terra, como nos coloca em um lugar de destaque nos céus, em Deus. Diga: a integridade promove. Olha o que diz Salmo 15: Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Senhor, quem pode permanecer no teu santo monte? Eu já expliquei aqui. Quando a Bíblia fala no santo monte, nós vamos encontrar os 3 níveis de céu: aurânio, eporânio, mesorânio. Aurânio, o céu das estrelas; mesorânio, o céu da galáxia, o céu dos planetas; eporânio, o céu dos salvos, o céu dos anjos. E acima do eporânio, do terceiro céu, que Paulo fala, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas foi levado ao terceiro céu, nós encontramos os altos montes, que é o lugar da habitação de Deus. Diga: a casa do Senhor. Então aqui o salmista diz: quem pode habitar na tua casa, no lugar da sua intimidade, no seu relacionamento? Eu não estou falando da casa da igreja, eu estou falando do lugar onde Deus habita, onde Ele mora, onde Ele descansa os seus pés, se é que Ele os cansa. Quem? A Bíblia diz assim: aquele que faz jejum 24 horas. É isso? É importante, ajuda, mas não é isso que está aqui. Ele diz: é aquele que sobe o monte toda sexta-feira, é isso? É aquele que tem uma Bíblia bem grande debaixo do braço. Quem que vai habitar nesse lugar de intimidade? Quem leva a vida íntegra e pratica a justiça. É justo. Não é o justo do Novo Testamento, que é o justificado por Jesus. É o justo do Velho Testamento, Ivan, que é aquele que é correto, íntegro. Talvez, Erickson, alguns de nós não estamos vivendo plenitude aqui na terra, e não estamos vivendo plenitude espiritual, porque está nos faltando integridade e justiça. Ele diz: quem vai habitar nesse santo monte? Ele diz: aquele que de coração fala a verdade. Eu converso com pessoas o tempo todo, Carmen, o tempo todo. E uma das coisas que as pessoas, Alain, com muita honestidade, elas compartilham comigo no meu gabinete pastoral: pastor, uma das coisas mais difíceis de exercer na vida cristã, quando são honestos,
é falar a verdade o tempo todo. Porque nós temos, Luiz, a oportunidade de mentir a qualquer momento. Todo tempo nós somos provocados, Letícia, a mentira. Alguns mentir para o cliente, outros mentir para o filho, outros mentir para o cônjuge. E nós vivemos numa cultura de mentira, que se colocarmos de fato, e eu estou falando de igreja, de crente, colocarmos de fato um filtro na nossa conversa, nós vamos descobrir que infelizmente uma boa parte da igreja ainda tem dificuldade com a falta da verdade. Talvez sejam algumas pessoas assim: por que eu não consigo ter aquela presença extraordinária que eu vi o Joás tocando guitarra e ele fluindo? Por que eu não consigo ter aquele quebrantamento que quando o Jefferson estava ministrando, eu vi o Espírito Santo na vida dele? Porque talvez está nos faltando verdade. Quando ele diz aquele que fala a verdade, não é só continuar falando a verdade. Talvez, Clay, tenha a ver com a verdade que nós deixamos de falar lá atrás e não arrumamos ainda. O que promove Daniel é a sua retidão. O texto diz: quem habitará no santo monte, no lugar de intimidade? A Bíblia diz: aquele que não difama os outros. Olha para mim, duas coisas eu e você precisamos levar em consideração. Primeira, não fale mal de ninguém, mesmo que a pessoa seja digna de ser difamada por você. Porque às vezes tem gente que aos nossos olhos parece ser digno, sim ou não? Empreste tua boca para o diabo. Porque quando nós falamos mal da vida dos outros, além de quebrar um princípio, nós estamos atraindo maldição para as nossas vidas. Número 2, não ouça quem fala mal dos outros. Não ouça. Eu sei que às vezes nós estamos num ambiente e a pessoa começa a falar e a gente fica meio sem graça. Sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem gente que ouve fofoca. Sabe por que tem maledicente? Porque tem gente que aceita a maledicência. E hoje nós estamos, quando eu digo nós no geral, nós estamos santificando a fofoca que é do diabo. Irmão, vou te contar um negócio aqui para a gente orar. Olha um negócio aqui para a gente poder interceder, para Deus trazer luz. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz: quem habita no santo monte do Senhor, quem não fala mal dos outros. Precisamos colocar isso em prática. Quem está aqui ainda, diga amém. Ele diz: quem habita no lugar, no santo monte. Ele diz: quem não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos, quem despreza quem tem conduta reprovável, e honra os que temem ao Senhor, e aqueles que cumprem as suas promessas, mesmo quando são prejudicados. O que é cumprir as promessas mesmo quando são prejudicados? Isso é honestidade. Se eu prometi, mesmo que eu venha ter prejuízo, que eu venha ter dano, não, eu vou ser fiel. O que eu falei, eu vou cumprir. Quem está aqui, diga amém. Amém. Sabe por que talvez alguns de nós não estamos conseguindo romper como Daniel rompeu? Não conseguimos ser promovidos como Daniel foi promovido? Porque nós não conseguimos viver a integridade de Daniel. O que é a integridade de Daniel? Age com retidão mesmo quando ninguém está vendo. O que é a integridade de Daniel? Cumpre o que promete. O que é a integridade de Daniel? Tem compromisso com a verdade. O que é a integridade de Daniel? Assume responsabilidade e as cumpre com excelência. Esse é o lugar, Ana, que nós vamos ser promovidos. Põe amor nas minhas palavras. Você já parou para avaliar que talvez tem coisas na minha e na sua vida que ainda não aconteceram? Bênçãos que já estavam programadas, estabelecidas e prometidas por Deus, que não chegaram em nossas mãos por falta de integridade, por falta de verdade, por falta de honestidade. E nós seremos provocados a nossa honestidade. Principalmente se em algum momento da sua jornada você já teve dificuldade com integridade. Quando você estabelece isso como um padrão, como um princípio na sua vida, você vai ser provocado a isso. Alguns de nós dizem assim: foi Deus que abençoou. Não, estamos sendo provados em nossa integridade. Fala com autoridade: onde tem integridade, tem promoção. Às vezes são situações como essa que nós reprovamos, e ao sermos reprovados deixamos de viver o favor e o cuidado de Deus. Quantos de nós já passamos num buffet e não cobraram e a gente falou glória a Deus, aleluia?
Quanto passamos no mercado e quando chegamos em casa vimos que veio algo que não foi pago e nós dizemos, foi Deus que abençoou? Quantos de nós, a moça enganosamente devolveu o troco a mais, a gente fala, é a prosperidade que Deus me prometeu, e tem coragem às vezes até subir no altar e contar o testemunho. E às vezes o que nós estamos na verdade é sendo provados, porque só saberemos se somos íntegros quando somos colocados no fogo. Quando você não é colocado no fogo, não tem integridade. Sabe como um homem íntegro é provado na sua integridade? Não é dentro de casa, fechado, sem TV e sem celular, é na rua, quando a mulher dos outros estão passando e ele não olha. Sabe como é que a integridade ela é provada? É quando nós temos a oportunidade, mas por conta da integridade nós falamos, não vou entrar nisso. E nós precisamos entender, seremos provados, não porque Deus quer nos castigar, mas porque Ele quer nos promover. Promoção. Terceira lição que eu aprendo com essa história: a honestidade ela vai nos promover, mas não vai nos eximir, Pedro, da perseguição. Quando Daniel foi fiel, quando ele foi íntegro, a Bíblia diz no verso 5 que aqueles homens concluíram: nossa única chance de encontrar um motivo de acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Onde tem integridade, Ana, vão ter pessoas perseguindo os íntegros. Porque hoje a desonestidade, ela infelizmente ela é inflamatória, ela inflama as pessoas. Há um tempo atrás, Elza, talvez 20, 30, 40 anos, pastor Ronaldo, uma pessoa ser desonesta, ela destoava. Hoje você ser honesto destoa. É verdade ou não é? Ser íntegro destoa. Quando você faz a coisa certa, as pessoas olham e falam, nossa. Hoje matéria de TV é uma pessoa achar uma carteira com dinheiro e devolver. A Rede Globo vai lá entrevistar. Vira matéria de jornal. Eu pergunto para você, existe algo sobrenatural a pessoa devolver o que não é dela? E por que vira matéria de TV, de jornal? Porque infelizmente isso se tornou incomum. E qual é o problema do desonesto? O desonesto não gosta de andar com gente honesta. A Bíblia diz que os prefeitos, que os presidentes, que os altos funcionários, quando vem Daniel sendo promovido, eles procuram algo para tentar acusá-lo, para comprometê-lo, não encontrando, e falaram, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que derrubar esse cara. Por quê? Porque o padrão de integridade dele vai nos comprometer. A tua integridade não vai te eximir das perseguições, mas vai te manter firme no lugar onde Deus te colocou. Diga amém por isso. Vai te eximir, não vai te eximir, mas vai te promover. Aqueles homens começaram a procurar de toda forma destruir Daniel. Não é porque Daniel ele era espalhafatoso, não é porque Daniel ele tinha uma boa comunicação, não é porque Daniel ele tinha uma ótima oratória. Eles queriam destruir Daniel somente porque Daniel era correto. E é aqui que às vezes nós nos comprometemos. Nós começamos a receber tanta pancada por causa da honestidade, Márcio, tanta pancada que chega uma hora a gente para e fala, não vou continuar. É exatamente isso, pastora Bruna, que Satanás quer, que nós venhamos parar. O nível dos parceiros de trabalho de Daniel foi não suportar o que ele carregava. A honestidade de Daniel incomodou aqueles homens ao nível deles tentarem puxar o seu tapete. A honestidade de Daniel, a integridade de Daniel fez com que aqueles homens ficassem amargurados na sua alma. E quando, Hernani, nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que Daniel não é o único personagem que é perseguido pela sua honestidade. José do Egito foi perseguido pela sua honestidade. Davi foi perseguido por Saul, por quê? Porque ele buscava andar em integridade. 1 Samuel 24:6 diz, o Senhor me guarde estender a mão contra o ungido do Senhor, ele agia corretamente. A integridade de Jeremias fez com que ele fosse perseguido e desacreditado, lançado numa cisterna no meio da lama, preso e espancado. Ele diz em Jeremias 29, mas se eu disser, não me lembrarei dele, nem falarei mais em seu nome, não há em meu coração como um fogo que arde e encerra os meus ossos. Ou seja, quem é íntegro não se cala quando vê a injustiça. Jeremias ele foi correto. Jó foi perseguido, foi maltratado pelos seus amigos. Mas não foram só eles, o próprio Jesus. O que fez com que os fariseus, os religiosos perseguissem Jesus? Porque quando Jesus entrou no templo e viu aqueles homens corrompendo o templo e se corrompendo, ele virou tudo de ponta cabeça com azorrade, ele chicoteou, virou as jaulas, as mesas dos cambistas.
Não era só pelo que Jesus pregava, mas porque ele estabeleceu com integridade. A integridade vai nos levar a um lugar de perseguição. Você quer ver alguns lugares de perseguição? Começa a estabelecer o que é certo no seu trabalho. Meu irmão, se você entra no esquema de todo mundo, você é parceiro de todo mundo, mas quando você estabelece, fala, não faço mais isso, dá ruim. Eles queriam que Daniel morresse. Eles queriam acabar com a vida de Daniel. Essa é a perseguição do inferno, nos levar à morte. Matar nossos sonhos, casamento, vida profissional, conquistas. Agora, como você já conhece o final da história de Daniel, a perseguição da sua integridade o destruiu ou o promoveu? Sabe qual é o final da história? A Bíblia diz que quando Daniel estava vivo na cova dos leões, Dario estabeleceu: o Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso, ninguém deve se levantar contra esse Deus. Ele foi promovido. Ele se tornou o segundo homem naquele governo. E a Bíblia diz que aqueles que o acusaram, junto com as suas famílias, mulheres e filhos, foram lançados na cova dos leões. E aqueles leões que estavam em silêncio, com a boca fechada, enquanto Daniel estava lá, não deixaram os homens nem chegar no fundo da cova, foram destruídos. Não é que os leões não estavam com fome, é porque de fato Deus fechou a sua boca. Isso significa o que, pastor? Isso significa que Satanás e os seus demônios vão se calar perante a minha e a sua fidelidade. Eles vão tentar perseguir, mas eles vão ter que se calar. E para nós encerrarmos, a quarta e última lição que eu aprendo com esse texto: os desonestos procurarão encontrar erros, mesmo que tentem usar a palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles homens, quando não encontraram falta de integridade, Luiz, em Daniel, não encontraram erro, não encontraram corrupção, disseram assim: vamos, olha a maldade desses homens, disseram assim: vamos encontrar na lei do seu Deus. Vai lá no texto. Por isso concluíram: nossa única chance, nossa o quê? Nossa única de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Quantos aqui sinceramente já foram acusados? Quantos aqui já foram maltratados? Quantos aqui já foram apedrejados com palavras pela palavra de Deus, porque você é fiel a Deus? Alguém tentou usar a palavra de Deus para tentar te bater? Quantos aqui? Isso acontece desde que mundo é mundo. Como que a serpente incorporada por Lúcifer conseguiu convencer Eva a pecar? Usando a palavra. O que Deus falou para você que você não pode fazer? Ela falou: que você não pode, eu não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se dela comer eu vou morrer. Não, sua boba, imagina. Não é isso. Tentando usar a palavra de forma errada. Nós vamos encontrar, não só na questão de Adão e Eva, mas nós vamos encontrar também o próprio Satanás quando vem contra Jesus. Quando ele vem tentar Jesus, o que ele usa contra Jesus? A palavra. Quando Satanás não encontrar em mim e em você uma forma de nos destruir, ele vai tentar levantar a palavra de Deus contra nós. Esse é o conceito do conselho de Balaão. Quantos conhecem a história de Balaão? Diga amém. Conhecem? Resumidamente, para aqueles que não conhecem, a Bíblia diz que Balaão, ele era um adivinho, um profeta mercenário. Ele conhecia o nome de Deus, mas não tinha aliança com ele. Então Balaque, rei dos Moabitas, ficando sabendo que o povo de Israel estava se aproximando, lá em Números 22 a 25 você vai encontrar que eles estavam se aproximando das suas terras com medo daquilo que Deus estava fazendo através dos hebreus saindo do Egito. Ele chama Balaão e diz assim: não tem como derrotar esse povo, todo mundo que levantou contra eles morreu, então eu preciso que você faça uma mandinga, que você faça uma maldição contra eles em nome do Deus deles. E ele oferece dinheiro para Balaão, esse falso profeta, esse profeta mercenário. E a Bíblia diz que Balaão, ele tenta amaldiçoar, mas toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava, ao nível de Balaque ficar indignado. Ele falou: como que você faz isso comigo? Então, se você for comigo lá em Números 31:16,
O texto diz assim, pode colocar para mim, filha, Números 31:16, Balaão diz assim: eis que está por conselho de Balaão, foram causa de seus filhos de Israel pecassem contra, aliás, não é isso não, está aqui, esse aqui era a minha explicação. Números 31:16 diz assim, foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente de Peor. É exatamente a mesma coisa, só que em forma diferente de escrever, mas eu estava acostumado com aquela dali. O que o texto está dizendo? Balaão chama Balaque e diz assim: só tem um jeito de você fazer com que esse povo saia do seu caminho. Ele falou: como? Fazendo com que eles pequem contra o Deus deles. Só quando eles quebrarem a aliança, eles vão sofrer, porque a obediência gera bênção, mas a desobediência gera maldição. Ele falou: convença eles a pecarem. Então os moabitas, uma regência maligna por trás deles de imoralidade, separam as mulheres mais sensuais, mandam para o arraial dos israelitas, e a Bíblia diz que eles adulteraram, eles pecaram, eles foram imorais, e quando coabitaram com aquelas mulheres, não precisou os moabitas levantarem uma espada contra eles, milhares morreram no deserto. Esse é o conselho de Satanás: nos usar contra a palavra do próprio Deus. A fidelidade de Daniel, voltando à sua história, faz com que ele seja promovido. A integridade de Daniel faz com que ele seja honrado. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda quando se trata dos princípios fez com que ele fosse protegido. Eu nem entrei na cova dos leões, mas a Bíblia diz que Daniel, naquele dia, assim como de costume, ele foi ao seu quarto, com a janela aberta, ele não se escondeu. Não se esconda quando você for fiel a Deus. Não esconda a sua fé. Não esconda os princípios. Não esconda a verdade. Não tenha vergonha de ser servo de Deus, amém, queridos? Nessa Bíblia não diz que Daniel ficou com vergonha. Ele poderia ter orado com a janela fechada, sim ou não? Mas ele falou: se eu fechar a janela, eu estou me escondendo. Com a janela aberta, ele 3 vezes naquele dia ora ao Senhor. Aquela ação daqueles homens usar a palavra do Deus de Daniel contra o próprio Deus levaria de qualquer forma Daniel a ter problemas. Eles pensaram assim, pastora Vanessa, talvez eles não pensaram, mas hoje isso fica bem fácil de conjecturar. Se Daniel não orar a Deus para ser leal a Dario, ele veio contra o próprio Deus, vai se arrebentar. E se Daniel orar a Deus vindo contra o decreto de Dario, ele vai se arrebentar, porque ele vai morrer. Quem está entendendo, diga amém. Qualquer uma das duas respostas que Daniel desse, aos olhos deles ele ia se arrebentar. Mas Júnior, é só o vento que está subindo, não tem crise. Fecha a porta para nós, se tiver alguma porta fechada, elas que... Daniel não se contaminou. Daniel continuou firme. Ele não se escondeu, ele não teve vergonha. Por conta da sua fé, ele passou pela cova. Deus o guardou. Ele foi promovido, reconhecido e honrou o nome do Senhor. Talvez a minha e a sua integridade vai nos levar a lugares difíceis. Vai nos levar a lugares de perseguição. Vai nos levar a lugares que nós até vamos pensar que seremos destruídos. Mas Mateus, é a nossa fidelidade que vai nos levar a um lugar de promoção.